Boa noite. No programa desta segunda-feira, vamos trazer um balanço da gestão de Estênio Max, ex-presidente da CDL Mossoró. Vamos destacar as ações, desafios e resultados do período. E mais, a gente traz o histórico da CDL, uma homenagem aos ex-presidentes, a esta instituição de tanto respeito aqui em Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas você em toda a região oeste, no Alto Oeste, no Seridó, Natal, região metropolitana, Vale do Açu. Muito obrigado você que nos acompanha aqui por todo o RN, a TCM é RN. E hoje a gente fala um pouco sobre a CDL Mossoró, a gestão de Estênio Max, o histórico da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró. Você de casa participa, interage conosco aqui pelo WhatsApp 988028941 e também pelo Instagram, @Cenário Político TCM. Hoje ao vivo, a gente já teve programas inéditos na semana passada, no dia 1º, no dia 2, a gente trouxe conteúdo exclusivo para você que acompanha sempre aqui a TCM, mas hoje estamos ao vivo com o Estênio Max, nesta primeira segunda-feira de 2026. A gente já inicia aqui a nossa conversa, já falando sobre esse período que Estênio esteve à frente da CDL Mossoró. A gente tem um material que foi, inclusive, divulgado, foi exibido ali na transição, na posse do novo presidente, que traz também um balanço desse período de Estênio à frente da CDL, mas que foi uma gestão, Estênio, que ela se prolongou, devido a várias situações dentro da CDL, e vocês pegaram um momento ali de realmente impacto na economia global, que foi a pandemia de Covid-19. Qual é o balanço que Estênio faz sobre este período? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite aos telespectadores de todo o Rio Grande do Norte, Primeiro, agradecer, Vanúvio, pelo convite aqui nessa casa, e sempre nos acolheu nesses 5 anos que estivemos lá à frente da CDL Mossoró. E um dos pontos que eu quero dizer é essa receptividade que toda a imprensa, em especial o Grupo TCM, no qual tivemos várias parcerias aqui, fizemos uma cobertura fantástica com o programa Memória Viva, onde a gente contou a história de 30 pessoas aqui, empreendedores de Mossoró ou de fora, mas que investiram aqui. Fizemos o canal aberto, entrevistando lá os políticos que vão ter agora a oportunidade de trazer suas propostas e entender o que o comércio queria, mas conseguimos passar, sobretudo, pelo grande desafio que foi a Covid-19. Quando a gente assumiu, foi no período que estava ali o lockdown, e aí a gente tinha que fazer com que os comerciantes abrissem, mas com segurança, e que também passássemos segurança para os nossos funcionários, colaboradores. E aí foi uma união fantástica. Eu acho que um dos pontos que eu posso dizer, Vanúvio, agradecer imensamente, é o grupo da gente que foi unido. Lá nós seguramos a mão um diretor e do outro, com os nossos colaboradores, e ficamos até o final. Isso é até um jargão que meu vice, hoje presidente da CDL, Damásio, disse: olha, eu seguro na sua mão e a gente vai até o final. Então, eu acho que essa união, ela foi muito um reflexo do que foi esse quinquênio nosso à frente da CDL Mossoró, fazendo com que a gente tivesse realmente levado a entidade ao local que ela merece, ao local de destaque, sendo reconhecida aqui como 2 convenções estaduais, inclusive uma esse ano, sendo a maior de todos os tempos aqui em Mossoró. Então, isso é muito importante, o balanço é extremamente positivo. A gente ainda vai trazer o atual presidente da CDL, mas a gente fala um pouco mais sobre esse período de Estênio à frente da CDL. Vamos trazer um primeiro material aqui que traz, inclusive, uma narração do fundador. Não era Câmara de Dirigentes, era Clube dos Lojistas de Mossoró.
Então você vai acompanhar um pouco dessa história da CDL moçoroense, nessa voz que para muitos, né, que tiveram esse contato com o seu Nelson, vão se lembrar, vão recordar. Acompanhe. 16 dias do mês de fevereiro de 1963, essa frase nunca saiu da minha cabeça. Foi assim que foi escrita a primeira ata que marcou o nascimento de algo cuja grandeza era inimaginável. Nascia ali, o Clube de Diretores Lojistas de Mossoró. Naquele dia, numa sala simples da sede da AABB, reunimos 28 nomes que já representavam o pulso do comércio moçoroense, todos atentos, debatendo, sonhando. Prosseguiram os debates, dando-se em primeiro lugar maior atenção ao estudo dos estatutos, e tudo era novidade. Pegamos os estatutos da nossa co-irmã de Natal, analisamos ponto a ponto e aprovamos. Não havia vaidade, havia propósito. Em determinado momento, Porcino Fernandes da Costa sugeriu que eu, Nelson Lucas Pires, dirigisse os trabalhos daquela noite. E depois, por unanimidade, me elegeram o primeiro presidente daquele clube que ainda engatinhava, mas já carregava um nome forte, o Clube de Diretores Lojistas de Mossoró. Agradeci a presença de todos e, especialmente, a confiança que depositaram em minha pessoa. Disse isso olhando nos olhos de cada um, porque era verdadeiro. A CDL só existiu porque havia união e coragem para construir uma entidade representativa para Mossoró. Criamos a primeira diretoria e formamos o conselho para iniciar a estrutura. E mesmo que a data oficial viesse dias depois, a CDL já existia ali, naquela mesa e naquele ideal coletivo. O tempo passou e aquilo que nasceu como um clube virou referência. Cresceu, se profissionalizou, passou a se chamar a Câmara de Dirigentes Lojistas, atravessou décadas, apoiou empresas, formou líderes e impulsionou famílias. Caminhou junto de lojistas e profissionais que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento da cidade. Hoje, quando olho para trás, vejo mais que a ata escrita. Vejo um legado construído a muitas mãos, uma história de união, trabalho e visão de futuro. Um comércio forte, porque sempre teve gente forte por trás. A confiança que depositaram em mim naquela noite de 1963. Eu guardei na minha memória com muito carinho, mas no fundo quem depositou confiança em Mossoró fomos todos nós e seguimos depositando, porque essa história, a nossa história, só existe graças a pessoas e empresas que continuam unidas, fortalecendo o mercado moçoroense todos os dias e que esse legado deve ser zelado por todos aqueles que venham a dirigi-la. Viva a CDL Mossoró! Um vídeo emocionante como este não poderia ficar ali para os que compõem a CDL Mossoró. Esse vídeo foi exibido ali no momento da posse, com vários convidados, mas, claro, trazer à tona esta homenagem, Stênio, você como o 34º presidente da CDL Mossoró, na voz do seu Nelson, que foi o fundador, foi o criador disso tudo, uma iniciativa muito interessante e também emocionante de verdade, né? Eu tive a oportunidade de conviver com o seu Nelson, né? O seu Nelson Lucas Pires, a minha esposa é irmã eu sou concunhado do filho dele, Nelson Lucas Pires Júnior, e tive essa oportunidade de também ter um pouco do ensinamento dele. Também o seu Nelson foi um dos baluartes também na maçonaria moçoroense, quiçá do Rio Grande do Norte, e teve um legado. Eu acho que as pessoas, a gente passa e nunca pode deixar de reconhecer o passado. Eu brinquei muito lá, no bom sentido, e sempre falava o seguinte, que a ata,
quando a gente faz toda a nossa reunião, nós temos uma ata e registra até hoje. Não existe uma reunião sem ata. A ata é história. E aí, quando eu comecei a folhear as atas da CDL, olhando a história, a riqueza ali, teve outros nomes também que estavam lá naquele dia, como seu Pocinho Fernandes da Costa. Então, eles tiveram ali, naquele período, o empreendedorismo, à vontade, foram a Natal, né? Natal veio para cá, eles foram na ABB, na época não tinha sede, e fundaram ali o que era o Clube de Dirigentes Lojistas. E aí, esse clube hoje vai completar 60 anos agora, em março, 63 anos. Eu tive essa oportunidade e privilégio de ter sido o 34º, e agora a gente consegue, através de uma gestão transparente, conseguir eleger praticamente por aclamação o nosso vice. E o mais importante, que eu também, é um legado que a nossa diretoria deixa, é a inclusão feminina. A nossa amiga, que hoje era antiga diretora de marketing e agora vice-presidente, Estela Mares, entra na linha sucessória da CDL e, se Deus der abençoar, talvez seja a primeira presidente, né, a conduzir a Câmara de Dirigentes Logísticos daqui a 4 anos. Então, acho que essa inclusão, trazer abertura, a CDL sair com atendimento. A gente tem um atendimento ao público fantástico lá no nosso balcão, e atendemos não só a questão do SPC, mas a gente diz muito que a gente tira as pessoas do SPC, e quando você tira, você dá dignidade, e aí nós ajudamos essas pessoas a terem seu nome limpo, conseguirem quitar suas dívidas, às vezes que está muito alto, e a gente consegue negociar com os parceiros. Então, é um trabalho social também, e 100% voluntário. Então, é a nossa parte, eu acho que isso é importante, que fique registrado aqui para sempre, aqui na TCM, que é uma casa também que a gente respeita muito e agradece a atenção que vocês tiveram sempre conosco. Mas, Estênio, só para a gente trazer essa informação concreta, o período do mandato ia ser né? E depois mudou. Né? Houve ali, inclusive a própria pandemia modificou essa contagem. E quanto tempo era o combinado e quanto tempo você ficou? O mandato normal da CDL são 3 anos, é um triênio. Só que a CNDL, a nível de Brasil, ela procurou deixar todos os mandatos em uma única data, para que nós temos mais de 5.000 CDLs, né? Então, eu imagino, nós somos também o proprietário do SPC Brasil e temos convênios com outros birôs de crédito, que para quem não sabe, mas o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e o Serasa, eles têm serviços bem parecidos, os dois servem para proteger o crédito, não só do lojista, mas também do cidadão. E esse convênio, ele precisa ser assinado por todos os presidentes da CDL. Então, você imagina como era complexo. E também tinha pandemia. Como nós não tínhamos a reeleição, eles primeiro mandaram e pediram para prorrogar até o dia 31, agora de dezembro. E aí, quando foi no ano passado, chegou outra prorrogação para 29. Eu disse, rapaz, se eu prorrogar aqui, eu perco a família. E aí, eu tenho que dar atenção às empresas, e tenha, graças a Deus, gente por trás, como Damaso sempre deu apoio, os outros diretores também, os decanos, os mais experientes. Eu diz muito que a CDL, vamos ver, é uma graduação, porque ali você consegue... eu tenho 33 diretores, de todos os segmentos que você possa imaginar, de escolas, laboratório, comércio, atacadista, posto de combustível, e cada um com história. Alguns deles, inclusive, não estão mais conosco, né? O Viro Rebouças, inclusive, começou aquele programa que fazia toda quinta lá com a CDL. A gente fez esse convite para ele falar sobre economia, que sempre que ele ia na CDL ele falava muito de economia, e depois terminou estreando o programa aqui com vocês. E a gente aprende muito. Eu saio muito mais maduro, acho que muito mais experiente, uma rede de contatos muito grande, mas acho que principalmente por isso que Deus deu 2 ouvidos para a gente e uma boca. A gente escuta muito, aprende muito, tive muito apoio nas horas difíceis, onde a gente foi testado ao extremo, a entidade em si, onde a gente se fechou no sentido de proteger a entidade acima de tudo, de algumas peculiaridades que sempre vão ocorrer, de dificuldades em qualquer gestão. A gente se fechou e estávamos juntos e ficamos juntos, unidos até hoje. O que é que a gente até
a gente conversando, só olha a CDL, aí eu fiz a prestação de conta, a gente começou a montar esse vídeo que você vai exibir daqui a pouco. Nós começamos até na pandemia, a preocupação, quando eu falei lá no começo, no primeiro bloco, de proteger o cidadão, mas para proteger o lojista, porque ali naquele tempo, por exemplo, nós tínhamos que ir às compras, né? Então, quem é que ficava mais suscetível ali? Era o caixa de loja. Só que a gente também teve alguns heróis que foram pessoas que ficaram no anonimato, mas, por exemplo, o serviço que disparou totalmente, que foi a entrega do delivery, os motoboys, eles foram ali um dos mais importantes, talvez menos reconhecidos, que eles fizeram a diferença. Os motoristas de aplicativo que se arriscavam também. Então, para que a economia girasse, muita gente teve que ir ali para a linha de frente mesmo. Foi igual, ali foi uma guerra. E a gente via de caixa, bateria de caixa, os caixas eram apreensivos, mas mesmo assim era o que a gente pedia, que colocasse máscara, e os empresários também faziam tudo que estava ao seu alcance. Na época era luva, era máscara, protetor facial, a própria a higienização com mais frequência, e a gente não viu aquelas pessoas que estavam de risco, tinha orientação, criamos o selo seguro. E a gente teve essa contribuição de que, inclusive, junto com outros entes, a gente conseguiu fazer e inaugurar aqui em Mossoró o maior centro de vacinação, que foi o Pedro Cialino. Ali foi um trabalho dos empresários. À época também conseguimos, com outros empresários, comprar os famosos respiradores aqui, mas sempre, eu digo muito, com a união. A união de CDL, a união de FEComércio, a união da ASSIM, a união da Fierne. Aqui as entidades, o próprio Sinduscom, a gente sempre tem esse contato. Eu acho que o diálogo, o respeito entre essas entidades, ela faz com que Mossoró sempre saia mais fortalecida. E a gente vai trazer agora mais um vídeo, né, que foi exibido na posse, né, recente, foi em dezembro. Foi agora, dia 18 de novembro. 18 de novembro. Então esse vídeo foi exibido lá também, mas a gente traz na íntegra para você acompanhar esta prestação de contas em formato de vídeo. Acompanhe. Hoje, marcamos uma data memorável para a nossa entidade, a posse de uma nova gestão. Celebramos o encerramento de um ciclo de dedicação e liderança e saudamos a chegada de uma nova era para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró. Neste momento de transição, relembramos a gestão que se finda, uma gestão que não apenas superou desafios históricos, mas também estabeleceu marcos de resiliência, inovação e representatividade para a classe lojista. A jornada de Estênio Marques à frente da CDL Mossoró começou em um dos momentos mais desafiadores da nossa história, a pandemia de Covid-19. Em meio à crise, a CDL esteve na linha de frente, demonstrando uma resiliência e compromisso inabaláveis. O primeiro passo foi a criação do selo Comércio Seguro, fundamental para a abertura responsável e segura de nossas lojas. Em um momento de união histórica, a entidade juntou-se ao projeto Unidos pela Vacina no Rio Grande do Norte, coordenado pelo empresário Marcelo Alecrim e nacionalmente coordenado por Luísa Trajano. Também colaborando ativamente na logística e acomodação das doses das vacinas. Nosso esforço se materializou em ações concretas, doação de máscaras para a UERN e apoio às equipes de voluntários do Hospital Tarcísio Maia. Em 2021, a CDL contribuiu decisivamente para a abertura do novo Centro de Vacinação de Mossoró no Ginásio Municipal. Também em 2021, a gestão honrou figuras importantes com a entrega da comenda Porcino Fernandes da Costa a Francisco Assis Neto, Irmã Zelândia e Dom Mariano Manzana, dando continuidade às homenagens históricas da entidade. Para aprimorar a comunicação com o empresariado, foram lançados os podcasts Papo Varejo, com entrevistas de representantes de entidades, e o projeto Canal Aberto, criado para o diálogo direto com candidatos e a classe política. Com o olhar voltado para a recuperação de crédito, o Feirão Limpa Nome tornou-se um evento anual da gestão, ocorrendo desde 2021, todos os anos, contando com parceiros como o Procon e OAB Mossoró.
neste ano realizado nos dias 26 e 27 de novembro. Em 2023, em uma sessão solene na Câmara Municipal de Mossoró, comemoramos 60 anos de história, prestando homenagens aos seus ex-presidentes que construíram essa trajetória. Honrando esse legado, criamos o projeto Memória Viva, uma série de entrevistas sobre a trajetória de grandes empresários de nossa cidade e região, com o propósito de alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU. A CDL implantou a geração de energia solar em sua sede, reforçando o compromisso com a sustentabilidade ambiental. Paralelamente, em um gesto de transparência e educação fiscal, foi instalado o impostômetro, onde o contribuinte acompanha em tempo real a arrecadação dos impostos municipal, estadual e nacional. A parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, se consolidou como estratégica. A CDL colaborou com pesquisas cruciais, como o estudo de impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina. E neste ano, essa colaboração se estendeu para analisar o impacto dos festejos de Santa Luzia, padroeira de Mossoró. No campo da articulação estratégica, a CDL esteve à frente de movimentos cruciais pela manutenção da conectividade aérea de Mossoró. Com o projeto CDL Recebe, seguimos numa intensa agenda de articulações entre setores, que incluiu reuniões com ministros, secretários de Estado e do município, gerentes de bancos e reitores, além de receber a primeira mulher a comandar o Corpo de Bombeiros de Mossoró. Também participamos ativamente do debate sobre o comércio no centro da cidade para a construção do novo centro comercial. A CDL transformou-se em um polo de capacitação e desenvolvimento. Foram promovidas diversas palestras sobre empreendedorismo, liderança, marketing digital e a atualização profissional. Em 2023, sediamos a 21ª Convenção Estadual, sob o tema Conexão, Tradição e Inovação. Em 2025, com a 22ª Convenção Estadual, celebramos a realização da maior convenção do comércio e serviços do Estado, que reuniu mais de 1.600 participantes em torno do tema Experiência do Cliente e o Mundo Digital, trazendo palestrantes de renome nacional e um encerramento memorável com Fagner. Em 2024, acompanhamos o avanço da CDL Mulher, que, liderada por suas diretoras, promoveu a capacitação e o networking entre empreendedoras. Em 2025, em continuidade, lançamos o projeto Mulher Sabe Fazer Negócio, que apresentou uma série de 8 episódios de podcasts com mulheres empreendedoras de Mossoró, além de formações e encontros que reforçaram a participação das mulheres no setor empresarial local. Tudo isso fruto de muito trabalho, dedicação e parceiros que acreditam em nossa missão. A CDL Mossoró agradece a todos que contribuem e caminham conosco. Juntos, somos mais fortes. Aí o balanço da gestão de Estênio Max à frente da CDL Mossoró. São 6 minutos aí esse conteúdo, mas que resume muito das ações, dos contatos, das pessoas, enfim, daquilo que movimenta a CDL, né? Que, principalmente a inspiração sobre como conduzir, ou como resolver, ou como colaborar. A CDL acaba sendo também uma grande colaborativa, né, Estênio? Basta dizer que ali estão os maiores, os líderes empresariais. Hoje você sair de casa para empreender no Brasil hoje não é fácil. E a gente está ali participando de uma conversa do diálogo. São aproximadamente 700 empresários. Lógico que todos eles não estão na diretoria. Mas por exemplo, como foi agora nas nossas convenções, a gente, além da convenção, que essa convenção bianual, ela geralmente é organizada em Natal. Por coincidência, veio 2 anos, a sequência de duas edições aqui em Mossoró.
Ali eu tive a oportunidade de estar com 1.600 pessoas, trocando, network, pessoas que vinham de fora, experiências diferentes. Esse ano, por exemplo, que se passou, a nossa grande preocupação é que a gente teve lá na pandemia, em 23, o tema era daquele momento. Quando a gente foi esse ano, qual seria o tema na curadoria? Que, como o Vonulfo estava falando aqui em off, é um planejamento de uma convenção dessa de meses, de ano até. E aí, na curadoria de conteúdo, a gente conversando, disse, olha, eu acho que o assunto não é outro, é a experiência do cliente com o mundo digital. Eu disse, como assim? É o mundo físico com digital, e se mostrou muito assertiva. Os palestrantes que vieram de fora trouxeram muitos assuntos como de inteligência artificial, mas o que a gente pôde ver, e hoje eu gosto muito de comprar na internet, mas também ainda sou aquele que gosta de ir lá olhar o produto, ser bem atendido pelo vendedor. Quando você compra algo que ele é entregue, que ele lhe dá uma experiência na compra, você compra com muito mais segurança. Aconteceu isso agora comigo em Natal, eu fui comprar uma TV, comprei pela internet e fui retirar na loja. E já teve outras opções que a gente compra na loja e recebe em casa com tudo. Então, essa troca, a convenção trouxe justamente essa experiência. E todos os palestrantes falaram sobre isso, como a gente pode unir o físico com o digital. E aí nós temos hoje, cada vez mais, a gente tem um exemplo aqui que usamos a voz de seu Nelson, retirada de uma entrevista aqui com o Dr. Milton Marques em Mossoró todos os tempos. E a gente estava falando que antes a inteligência artificial, quando imitava uma voz, era bem mais artificial, digamos assim. Hoje ela é bem mais real. Poderia até ter sido ainda mais aprimorada. Mas hoje nós temos o atendimento antes que era pelo WhatsApp, por exemplo, de cada empresa, que era um negócio muito robotizado. Hoje você já está vendo cada vez mais humanizado ou automatizado e as coisas sendo mais resolutivas, vocês conseguindo realmente, fazendo que esse mundo digital ele faça parte do nosso dia a dia. E são essas entregas, Vonulfo, que a gente busca quando está na frente de uma entidade dessa, é que ela preste um serviço ao empresário, mas por tabela a toda a comunidade. Como foi o caso, a gente tem hoje 2 pesquisas, vamos divulgar uma outra, que você já vai fazer a divulgação, mas fizemos o levantamento socioeconômico e todo mundo, quando a gente vinha para o Cidade Junina, dizia aquela quantidade de dinheiro absurda. Foi gasto quando? Acho que na época, quando começou esse assunto, foi com ainda a prefeita Rosalba Ciarline. Aí foi feito um estudo, à época, acho que com uma universidade particular, e depois a gente entrou com a UERN. E fizemos 4 estudos, cada um melhor do que o outro, e agradecer também a nossa professora Cecília, a Raquel que passou antes, mas ao meu amigo que eu aprendi a admirar, o professor Léo Vigildo, e todos os alunos que fazem um trabalho de excelência, dando realmente para os empresários, para a prefeitura, para quem quer investir, mostrando a magnitude que é o que está por trás de um evento como é o Mossoró Cidade Junina. Então, não só isso, mas a ideia é que nós sejamos um fomentador de negócios. Nós pretendemos ainda, mesmo entregamos agora no último dia 31, mas continuaremos dando apoio à Damásio. Tem alguns projetos que estão lá, que foram feitos às várias mãos, que talvez continue Damásio dê sequência, que é um anuário econômico. Então, Vonulfo, é importante que se dê uma sequência também, para que a gente não perca, lógico que sem atrapalhar, deixando com que cada um tenha a sua cara também na gestão de uma entidade tão importante como é uma CDL, seja ela daqui, de qualquer CDL do nosso estado. Na quinta-feira agora tem início nossa conversa de alpendre. A gente vai conversar com os principais pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Estamos no ano eleitoral, a nossa cobertura das eleições 2026 começa com conversa de alpendre, apresentado por Natália Rebouças e eu, aqui na TCM. Então, quinta-feira, 8h15 da noite, a gente traz a nossa primeira entrevista. Na quinta-feira seguinte, Cadu Xavier, na outra, Rogério Marinho. E a gente finaliza o mês, a última quinta deste mês de janeiro, com o programa Análises. Então a gente vai falar sobre as pré-candidaturas, sobre essa política, sobre os bastidores, né? O que é que está movimentando o Rio Grande do Norte para 2026. Um programa bem interessante, um programa gostoso de se assistir, viu? Não é aquele peso, né, que tem, por exemplo, numa sabatina. É um programa mais leve e o político vai soltando ali informações importantes.
conto com sua audiência na quinta-feira, tá bom? A gente vai falar mais sobre o Conversa de Alpendre ao longo da semana, tá bom? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Estênio Max, ex-presidente da CDL. É ex-presidente, mas não é, um nome que sai de vez, Estênio. Como é que você fica agora nessa interação com a CDL Mossoró? Eu continuarei lá ainda na diretoria, lá com o Damásio, né? Estaremos dando a coordenação lá na contabilidade, mas também estou até aí também foi um acordo que nós fizemos com o nosso presidente da FCDL, que inclusive passará por muitas mudanças, né? No nosso sistema nacional, ele é composto pela CNDL, que seria o federativo, o estadual, o FCDL, e os locais CDLs. Vai virar um só, então vai ser CDL Brasil, CDL RN e as CDLs como estão hoje. A gente está fazendo uma reestrutura nacional. E aí eu estou hoje como vice-presidente, um dos vice-presidentes de José Maria. E estrategicamente, eu tenho um negócio em Natal, também estou ainda delegado do Sindicato dos Corretores de Seguros, junto à FENACOR, no Rio de Janeiro. Então, essa ida a Natal fez com que eu também fosse eleito agora, no último dia 22, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio Grande do Norte. Está tendo uma querela judicial, mas eu acho que até o final da semana a gente já deve assumir. Então, é uma forma de que a gente continue próximo ali, tendo as coisas boas que acontecem em cada CDL, levando para a federação e também trazendo os outros entes ali, outras entidades que participam e estão ali interagindo com essa cadeia de união que forma as CDLs. Por nós não sermos um sindicato diferente, é uma entidade que ela não tem a questão da representatividade patronal, nós temos a liberdade de ter todos os segmentos, né? Então, nós temos, do que você imaginar, hoje tem permissão, que antes era só comércio, de rua, hoje é comércio, serviço, indústria, a gente tem pessoas da agricultura, da fruticultura, piscicultura, todas sal. Então, a gente tem essa visão de que quanto mais a gente tiver aí conversando, trazendo, modernizando e deixando, agora mesmo a gente contratamos uma assessoria e todos os processos da CDL, eles foram mapeados para que aquele que vem, ele não venha no escuro, né? Então, nós vamos continuar dando a nossa contribuição, obviamente, sem estar interferindo em nenhuma atitude, ou sempre ali quando convocado pelo atual presidente, a gente vai dar nossa colaboração, mas a ideia é que ela seja organizada e aí os cases de cada CDL nós estamos levando para a FCDL para que ele se propague nas demais 35 CDLs que tem aqui no nosso estado. É interessante a gente ver a atuação da CDL Mossoró, por ela ser muito próxima aos lojistas, da própria população, a gente vê que isso repercute nas outras CDLs, né, em outros municípios menores, mas que possuem também iniciativas bem interessantes, e isso acaba replicando, né? Deu certo em Mossoró, pode dar certo aqui também. A gente tem percebido isso no interior. Isso vocês têm percebido também, Estênio? Totalmente. Inclusive, a pesquisa da UERN, ela já é feita em Apodi, em Areia Branca, e tem outras pessoas requisitando. E isso é importante quando você faz uma pesquisa com a universidade do porte, que é a UERN, em dar a oportunidade do aluno, né, dele estar ali usando a academia, mas na prática. Isso aí também é uma entrega interessante, onde o público e o privado estão juntos. Eu sempre, algumas vezes que eu vim aqui, eu disse, olha, eu sou totalmente averso àquele que diz assim, se o Estado, o município não atrapalhar, já ajuda. Pelo contrário, o município, o Estado, o órgão federativo, ele tem que dar a estrutura, mas quem faz, quem alicerça, quem constrói, quem gera um emprego e renda, são os empresários. Nós temos aqui uma cidade que tem uma particularidade muito grande. Temos uma economia muito diversificada. Diferentemente de alguns municípios do nosso estado, nós hoje não dependemos somente dos funcionários públicos das 3 esferas. Nós temos aqui uma economia pluridiversificada, com polo educacional. Nós temos hoje o sal, a fruticultura, o petróleo agora voltando. A gente tem uma expectativa muito interessante agora com a final liberação das licenças por parte do IDEMA
dos poços maduros, a gente possa ter agora sim, voltar à pujança que era o petróleo, gerando royalties, que esse petróleo, quando ele agora estava um pouco travado, e o IDEMA, juntamente com o governo do estado, conseguiram fazer e um trabalho muito importante de cerquis lá na Fierne. É uma forma de que o estado vai ter essa injeção só em licenças, nós estamos falando aí de quase R$1 bilhão que vai ser injetado na economia. Então tem muito, o Mossoró tem essa particularidade de ter uma economia muito diversificada e fazendo com que a gente tenha não só uma dependência de um setor ou outro. Então isso faz parte um pouco do que eu falei daquela história da escola, né, que ensina bastante lá a gente estando na CDL. Um abraço aqui para o seu Cosme Roque, sempre atento aqui ao nosso cenário político. Ele escreve o seguinte: fizemos uma homenagem ao pai de Estênio na casa de Mãe Rainha, quando ele foi da coordenação do terço, Marcos Freitas, né? Lá no terço de Mãe Rainha, muito agradecido. Ainda não fui visitar, mas minha mãe esteve lá. Estava inclusive na TCM aqui no dia que foi feito a inauguração. Muito obrigado, Cosme. E um abraço a todos aí que fazem a Capela de Mãe Rainha. Bem, tem mais uma informação aqui sobre pesquisa, né, como o Estênio destaca bem, porque traz o dado, né, e a análise para a tomada de decisões. E vai ser divulgada uma pesquisa nessa parceria UERN-CDL, também diocese, que é sobre a festa de Santa Luzia, padroeira de Mossoró. Essa pesquisa foi feita nesse ano que se passou, Estênio, já tem data para essa divulgação? Já, lembra que eu falei agora há pouco, a gente falando sobre a festa do Cidade Junina, né? Gasta dinheiro com festa, sobra dinheiro para o município, gera renda. A gente também tinha essa curiosidade para entender o quanto era gerado de recursos nos festejos de Santa Luzia, até porque não é só naquele período ali que antecede, tem um período que você faz a moto-romaria, toda aquela infraestrutura. E na conversa que nós tivemos lá com a direção da festa, inclusive foi um desafio que a gente lançou, a gente queria também entender aquela história de construir um santuário aqui. Então ficamos bem, convidamos a UERN, conversamos com o arcebispo, conversamos com o pároco, então foi assim um sucesso, vamos ficar surpresos com os números. E aí saber se tem viabilidade de fazer como agora Santa Cruz está ali com um boom religioso, porque não Mossoró também ter aqui um monumento a Santa Luzia. Então a gente foi ao campo e o professor Léo vai divulgar para ver qual o sentimento, se não é agora, como é que a gente pode tentar ver no futuro como é que seria feita essa viabilidade. Então é importante que esses números sejam cada vez mais depurados para que a gente possa melhorar, inclusive a festa e outros eventos, que nós temos aqui mais de 40 eventos mapeados. Até mando um abraço para o Alberi Penha, que faz esse levantamento da Bureau Convention e nos mandou até ontem mais de 40 eventos empresariais aqui em Mossoró no ano de 2026. E que vocês vão estar atentos a tudo isso, né? Porque faz parte desse grande movimento, né, do comércio de Mossoró. Mas quando é que vai ser a divulgação da pesquisa? Dia 13, lá na reitoria, às 9 horas, lá com Dom Francisco Salles, né, com o professor Léo Vigito, a professora Cecília, e estaremos lá divulgando os números da festa de Santa Luzia. Bem, nós temos mais um minuto, Estênio, e a gente agradece demais essa parceria, né, que a gente teve ao longo de todo esse período que o senhor esteve à frente da CDL de Mossoró. Continua o espaço aqui à disposição do cenário político, da TCM, para trazer informações sobre a diretoria, sobre a CDL, enfim, iniciativas, né, como empresário também, como participante da política do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa e boa sorte aí nesse futuro que está, nesse ano, né, que está só começando. Eu que agradeço, Onúvio, a você e a todo o grupo TCM. A gente viu esse grupo aqui amadurecer. Eu estava conversando com o nosso colega Câmara aqui. Ele só fez entrevista com você na época do Kart Cross. Tem um bocado de tempo, né? Então, mas a TCM foi uma casa que nos abriu, nunca fechou as portas, pelo contrário, a gente também, a recíproca é verdadeira. Agradeço a cada colaborador daqui, que a gente chega ali com a simpatia desde a entrada e aqui sempre muito bem recebido, Onúvio. E você, parabéns pela condução dos programas. A gente vê
sempre você evoluindo, a TV como se só evoluindo e hoje estando presente no Rio Grande do Norte. Então, de parabéns também à família TCM, que 2026 seja um ano aí próspero para todos nós. Obrigado, Estênio, seja sempre bem-vindo, boa noite para você, boa noite a você de casa. Tenham todos uma ótima noite, até amanhã, um abraço.